Olá, mais uma vez aqui e falando sobre a palavra do Senhor. Na última semana, nós iniciamos uma série de estudos, de pequenos estudos, tratando sobre igreja, né? Então, a ideia é definir alguns conceitos importantes sobre igreja, que eu tenho certeza que farão diferença na nossa vida, no nosso autocuidado, na maneira de nos relacionarmos como igreja. E naquela ocasião eu falei sobre a igreja, que a igreja é os seus membros. Falei da importância, então, que temos de cuidar do nosso corpo. Quando cuidamos de igreja, quando falamos de igreja, estamos falando de nós, falando de pessoas. Então temos que cuidar de nós, da nossa vida física, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. E não só da nossa, também do nosso irmão. Eu cuido da minha vida emocional, mas irrito o meu próximo. Não, ele também é templo do Espírito Santo e precisa também do cuidado que nós devemos ter um com o outro. E eu acho importante citar isso, tá? Porque é um conceito que não pode se perder, que a igreja não é um prédio, são as pessoas. E o que nós temos de mais importante no reino de Deus não são as propriedades, não são as denominações, não são os títulos, mas são as pessoas. E se as pessoas não tiverem consciência disso, tá? Nós perdemos a noção do nosso valor, do valor do próximo e podemos errar achando que estamos fazendo a obra de Deus, mas se não cuidamos de nós e das pessoas, nós podemos estar prejudicando a obra de Deus. Hoje eu quero, ainda falamos sobre igreja, então trazer uma outra ideia. E o título hoje é Quais as prioridades da igreja? Quais as prioridades da igreja? E eu começo dizendo que a maior prioridade da igreja é Deus. É Deus. Grave isso, né? A igreja existe em função de Deus, para a glória de Deus. Então, todas as coisas na igreja, nós trabalhamos muito, né? Nós fazemos várias coisas, limpamos, gravamos, fotografamos, pregamos, fazemos várias coisas na igreja do Senhor. Mas todas as coisas devem ser feitas com esta compreensão de que Deus é o início e o fim da razão de ser de uma igreja. Nós só estamos reunidos, você só está assistindo esse estudo aí na sua casa, na sua televisão, no seu computador, no seu celular, né? Porque tudo isso que a gente está fazendo é para quem? É para a glória de Deus. Não há outra finalidade. E talvez o que eu vou falar aqui possa parecer, no primeiro momento, então, incorreto para você. Mas eu preciso que você entenda. Eu estou falando de prioridades. Então, eu afirmo com convicção bíblica que a missão da igreja não é evangelização. Sabia disso? E vou explicar. A missão da igreja é glorificar a Deus. A prioridade da igreja é Deus. No céu não vai haver nenhum perdido para ser evangelizado, mas no céu haverá igreja. Por quê? Porque haverá Deus. Então, a igreja precisa entender isso, que a prioridade dela é Deus. O mais importante da igreja, como eu falei no estudo anterior, não é o prédio, não é o seu pastor, não é a sua liderança, não é uma denominação, né? Às vezes há muito orgulho denominacional, nomes, igreja tal, eu vejo, tudo que é feito, todo um trabalho, todo um projeto. Não.
Essas coisas têm a sua importância, mas não são as coisas mais importantes, porque o mais importante na vida da igreja é Deus. O mais importante na vida do crente é Deus, acima de todas as coisas. E quando nós não cultivamos, então, um relacionamento correto com Deus, um sentimento de honestidade com Deus, um sentimento de dependência de Deus, nós invertemos as prioridades e prejudicamos toda a obra. Perdemos, inclusive, a consciência do que é ser igreja do Senhor. Por isso, eu acho que esse assunto, esse ponto, é muito importante. Nós não somos um aglomerado de pessoas. Nós não somos uma sociedade, um clube. Um clube de crianças, um clube de adolescentes ou um clube de jovens. Nós somos uma igreja. Deus mora em nós, né? E a nossa prioridade é Deus acima de todas as coisas. Mas as igrejas devem ter visão missionária? Sim. Visão educacional? Sim, tudo isso é bom. Visão assistencial? Gente, é claro que sim. Tudo isso é importante, tá? Talvez muita gente não saiba, mas a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, eu acho que ainda tem, mas tinha ou tem uma escola. Uma escola é uma visão... E essa igreja há mais de 100 anos serve uma comunidade com educação, serve uma comunidade de maneira assistencial. Tá? Eu tenho um sonho, um projeto, né, de sair com os nossos jovens daqui um dia ajudando e acolhendo pessoas à noite. Como tem gente morando na rua. Precisamos da palavra de Deus e precisamos de assistência, de ajuda, de comida, de cobrir o seu frio com cobertores. Como tem isso? Nós aqui temos, na rua Tirol, uma creche. Nós já tivemos aqui, eu tive lá na Quintanilha, vários trabalhos com médicos brasileiros, médicos americanos, cuidando das pessoas, ou seja, multiministério. Tudo isso é muito importante, são trabalhos maravilhosos, edificantes, que a igreja deve fazer com muita alegria e com muita satisfação. Mas qualquer ONG pode fazer essas coisas. Qualquer grupo pode fazer tudo isso. Trabalho assistencial, médicos, voluntários. Qualquer grupo religioso pode fazer isso. E tem outros que fazem isso. Mas viver com Deus, proclamar a glória de Deus, anunciar o evangelho de Deus, falar de Jesus Cristo, só a igreja pode fazer. Uma ONG não pode fazer isso, porque isso foi concedido à igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então isso foi concedido a você. Entenda que a sua prioridade é Deus. Como está a sua relação com Deus? Não é com as coisas da igreja. Estou falando de prioridade. Não é o quanto você trabalha na igreja. Não é a sua carga horária. É o seu relacionamento com Deus. Você é a igreja e a sua prioridade deve ser Deus. Uma igreja não pode se ocupar em fazer uma porção de coisas e se esquecer de Deus, tá? Porque ela vai perder a sua essência. A sua essência. A paixão de Deus, a prioridade, ou melhor, a paixão da igreja, a prioridade da igreja é Deus e a sua palavra. Precisamos entender isso, né? Então, o primeiro olhar da igreja deve ser para Deus. A razão de ser da igreja é Deus. Ah, pastor, mas tudo isso que você está falando, todo mundo sabe disso, né?
Sim, todo mundo sabe, mas às vezes nós não praticamos o que todo mundo sabe, porque há muito personalismo dentro da igreja. Há muito isso. Em muitas ocasiões, nós valorizamos mais o nosso cantinho, o nosso espaço dentro da igreja, não é isso? O nosso departamento dentro da igreja. A nossa organização do que o próprio Deus. É isso que eu quero ressaltar. Né? E é importante que a gente tenha essa compreensão, que a prioridade da igreja é Deus. E tudo que é feito na igreja é para a glória de Deus. Não deve haver personalismo, guetos, grupos, partes isoladas, onde eu faço o meu trabalho. Não. Todo o meu trabalho é para a glória de Deus, é para Deus, é para abençoar os meus irmãos, já que aprendemos no estudo passado que a igreja somos nós, sou eu e o meu irmão, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas há uma segunda prioridade, então, vamos colocar assim, em hierarquia, e a segunda prioridade da igreja, sim, é o mundo perdido lá fora. É um mundo sem Cristo lá fora. E, neste sentido, a igreja, então, deve compreender que ela tem uma missão. E ela é chamada para viver com Deus. E, uma vez vivendo com Deus, ela precisa se dirigir ao mundo lá fora. Aí é outra coisa que a gente precisa entender. Por que eu estou trabalhando esses conceitos? Porque, às vezes, por não entender, por achar que a igreja não somos nós, que é o templo, nós nos fechamos nos templos. Né? Nos fechamos no templo. Então, achamos que viver com Deus é viver com o templo, viver no templo, e não é isso. Viver com Deus é eu cuidar da minha vida espiritual, eu santificar a minha vida, eu santificar o meu irmão, eu abençoar o meu irmão. Isso é viver com Deus. E quando eu entendo isso, e entendo que eu tenho uma visão, eu não fico preso apenas no templo. Eu não encho a minha agenda de programações e esqueço do mundo lá fora. Senão, a gente cai naquela parábola tida do bom samaritano, né? Que o sacerdote e o levita estavam tão ocupados para as suas reuniões que eles passavam por cima das pessoas caídas. Ele pulou de largo, passou sobre uma pessoa que precisava de ajuda. Mas ele não tinha tempo para ajudar, talvez nem sensibilidade para ajudar. Porque ele tinha que estar onde? No templo. Porque Deus morava no templo. Mas agora nós descobrimos que o véu se partiu e Deus não mora no templo, Ele mora em mim. Então, eu preciso cuidar da minha vida e ter uma visão de que, sendo Deus a minha prioridade, eu tenho a segunda prioridade. Eu tenho uma visão missionária. Eu tenho paixão por pessoas. E aí eu vou me dirigir às pessoas que estão lá fora. Por vezes, nós vamos à igreja e assistimos o culto, participamos do culto e nos esquecemos que somos nós que fazemos o reino de Deus andar. Mas saímos tão ocupados, tão desgastados daqui, que nos esquecemos que precisamos continuar com o nosso trabalho lá fora, com o nosso culto lá fora. Eu queria que cada um de nós, como igreja, como crente, entendesse que nós somos um evangelista em potencial, um missionário em potencial, um pregador em potencial. Pregar não é vir a um culto pregar somente. O texto que eu li na semana passada, é o texto que serve para hoje, né? Ele diz assim, ó, a manifestação, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, Deus, ele distribui os dons dele. Alguns são chamados para pregar no salão de culto, né? E outros
são chamados para pregar em outros lugares, mas todos somos chamados para falar de Cristo ao mundo perdido lá fora, ao mundo sem Cristo lá fora. E isso nós precisamos entender. Todos temos esse chamado. Todos temos esse chamado. Quando o crente entende isso, quando o cristão entende isso, ele consegue contribuir bastante para a obra de Deus. Quando ele não entende isso, quando ele não entende que ele é um pregador no seu testemunho, a obra de Deus começa a ser prejudicada. Irmãos, fazer evangelismo, fazer missões, é muito mais do que contribuir para alguma junta. Isso é muito importante. Mas Deus deu a missão dele à igreja, não à junta. A missão foi dada à igreja. Essas organizações, essas estruturas, elas são para ajudar a igreja a fazer a obra do Senhor, não o contrário. Não o contrário. Não é a igreja que ajuda a junta de missões, as convenções. Isso precisa ser compreendido. A missão foi dada à igreja. Às vezes nós achamos que a missão é deles. Então a gente, estou dando R$50 lá no plano cooperativo. Não. A missão foi dada a você. Você dê 50, 100, R$1.000 no plano cooperativo para missões. Precisamos fazer isso. Né? Mas essas instituições estão aqui para apoiar a igreja na missão que foi dada à igreja. E se a igreja somos nós, a missão foi dada a quem? A missão foi dada a nós. A responsabilidade de evangelizar o mundo é da igreja, é dos crentes. E cada um de nós deve ser responsável por essa evangelização. Isso às vezes me impressiona. Quando nós vemos algumas questões sociais, pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, né? Parece que nós torcemos para que alguém venha fazer aquilo. Tem esse grupo que trabalha com a Cristolândia, que trabalha com viciados, tem esse que trabalha com isso, tem aquele que trabalha com aquilo. Nós vamos delegando para estruturas fazerem um trabalho que foi dado à igreja, que sou eu. Entende o meu raciocínio? Né? Você é responsável, eu sou responsável pelo mundo lá fora. Né? E a gente precisa entender isso. Como é que a gente entende isso? Quais são as carências do nosso bairro? Se nós queremos ser uma igreja relevante aqui, precisamos fazer essa leitura. Né? Quais são as necessidades do nosso bairro? O que a nossa igreja pode fazer pelo nosso bairro? O que os nossos PGMs podem alcançar? Eles estão se multiplicando? Porque se eu entendo que a minha visão é um mundo perdido, esse é o meu maior desejo. Mais do que reunir com as pessoas que eu gosto. Tá? Aqui, hoje, milhares, talvez, não tem essa quantidade, mas de apartamentos, né? Centenas de prédios, de residências. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que estamos preocupados com elas, preocupados com a salvação delas, preocupados pela questão delas terem Cristo em suas vidas. E nós precisamos, como igreja, mostrar que temos essa preocupação. Essa é a nossa responsabilidade. Que a nossa igreja tenha de fato, cada vez mais esta responsabilidade. A igreja precisa entender que ela pode estender o nome de Cristo a todos os lugares, a começar do lugar onde ela está. A Bíblia diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Né? Então, são muitas etnias que ainda não ouviram falar sobre Cristo. São muitas pessoas que não ouviram falar sobre Cristo. E se você tiver essa consciência que isso é uma das prioridades, nós vamos conseguir
alcançar essas pessoas, a começar daqui, da onde você está. Então, 2 prioridades. Hoje nós falamos sobre isso. Primeira, a principal, a maior, a primazia da igreja é Deus. Acima de tudo. Tá? E, em segundo lugar, é o mundo lá fora, o mundo perdido lá fora. Eu quero concluir dizendo que ser igreja é muito mais que assistir um culto, né? Ser igreja é muito mais do que ter o nome no hall. Ser igreja é engajar-se num projeto de Deus, de glorificar a Deus com a própria vida e transformar o mundo através da palavra de Deus, vista em nós, pregada por nós, mas principalmente testemunhada por nós, no mundo, no ambiente, no bairro onde nós estamos inseridos. Nós somos uma igreja local com esses conceitos. O mesmo conceito que cabe no conceito de igreja universal, né, da igreja invisível, aquela que Deus sabe dos verdadeiros salvos, cabe numa igreja local. Nós somos a igreja e precisamos passar isso para o mundo. Então, ser igreja é ter compromisso com Jesus Cristo e viver o evangelho de Jesus Cristo, tá? E mostrar o evangelho por onde nós andamos. É ali no hortifruti que você vai, no mercado que você vai, com os amigos, onde você estuda, onde você trabalha, você é ali um evangelista. Você é a igreja do Senhor com as suas 2 prioridades, Deus e aquela pessoa que não conhece a Cristo. Essa é a minha palavra, então, para a igreja, nesse segundo encontro falando sobre a igreja. Que Deus nos abençoe.